Fala, jovem, tudo certo? Aqui é o Lucas, você tá no GPTzando. Faz tempo que a gente não grava conteúdo aqui pro canal, mas eu vim aqui hoje bater um papo com vocês, muito importante, sobre o que, no meu ponto de vista, os desenvolvedores júniores precisam fazer e precisam focar para que eles tenham mais segurança e menos receio em perder os seus empregos para a inteligência artificial. Eu sei que tem muita gente, principalmente por muitas reportagens que aconteceram nos últimos anos aí, no período da pandemia, sobre o boom da área de tecnologia, a quantidade de vagas que a gente tinha que acabaram direcionando seus esforços para trabalhar com tecnologia, para serem desenvolvedores de software, e que estão tendo um banho de água fria hoje quando eles olham para o mercado e veem notícias como a do último vídeo que a gente gravou, por exemplo, ali da Nubank, que substituiu boa parte dos desenvolvedores ou não contratou uma quantidade significativa de desenvolvedores júniores ali plenos para fazer a migração do seu sistema de ETL ali, acabaram utilizando o Davin para isso, né? Então, um, esse ecossistema e esse processo que mudou muito durante os últimos anos, no processo de contratação, início, onboarding e os primeiros meses do ciclo de vida de um desenvolvedor júnior. Então eu vou falar aqui para vocês o que eu vejo acontecer na grande maioria das empresas e vamos iniciar aqui com um pequeno desenho, né? Então aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Que seria um desenvolvedor júnior, né? O Zezinho aqui sendo contratado em 2025 para iniciar na XPTO Company e o Zezinho sendo contratado em 2013 para iniciar na XPTO Company, né? Então, essa pequena história aqui é para dar um overview para vocês de como as coisas mudaram e como hoje realmente é muito mais difícil para um desenvolvedor júnior entrar e se estabelecer dentro do mercado de trabalho, né? Então, em 2013, quando um desenvolvedor júnior ele entrava, ele precisava entender sobre muito menos tecnologia, né? As stacks utilizadas elas eram mais simples e os sistemas normalmente se tratavam de sistemas de monolito, né? Na sua grande maioria. Não eram todos os casos, obviamente, mas na grande maioria dos seus casos eram sistemas orientados ali a monolito. E uma coisa que a gente já percebe aqui de cara é que a sopa de letrinhas de tecnologia ela era completamente diferente e muito menor há muitos anos atrás, né? Então, normalmente ali para trabalhar com web, um desenvolvedor júnior em 2013, ele iria ali ser recebido pelo PHP ou pelo Java e no seu front-end um JavaScript, um CSS da vida, e era isso. Era um sistema monolítico, não tinha camada de microserviços, você não tinha protocolos de comunicação, você não tinha que lidar com Kafka, com gRPC, Cara, você não tinha que lidar com nada disso. A gente estava falando de sistemas muito mais simples, e ouso dizer que sistemas mais simples e que na sua grande maioria não deveriam ter se tornado sistemas tão complexos como os que a gente tem hoje, né? Aquela velha noção de hype que acabou acontecendo, onde a gente via Kafka junto com uma arquitetura de microserviços sendo implementado para um ecossistema que não tem 50, 500, 1000 pessoas acessando ao mesmo tempo. Então, apesar disso ser muito ruim sobre o ponto de vista de arquitetura, sobre o ponto de vista de gasto, isso é um problema hoje, né? Então, um dos grandes detalhes ali que a gente acabou vendo no começo, né? Até fugindo um pouco aqui do tópico, mas importante de passar, que a gente acabou vendo no começo da migração da infraestrutura on-premises para uma infraestrutura cloud, era custo, né? Então, custo e escalabilidade. Era muito mais fácil, custava muito menos escalar um sistema dentro do cloud do que você fazer isso dentro de uma arquitetura on-premises. E hoje a realidade que a gente acaba enxergando ela é completamente diferente. Você olha sistemas que são simples, que deveriam ter uma arquitetura simples, às vezes um monolito resolveria muito bem aquela dor, aquele problema, e aquele sistema é distribuído em 5, 10, 15, 20 microserviços diferentes, tendo um message broker, tendo um sistema de mensageria, sei lá, um Kafka, um RabbitMQ da vida, tendo camadas de cache com Redis. Cara, a dor a qual fez com que
a gente migrasse para a arquitetura cloud, hoje em dia ela é completamente banalizada, né? Então a gente vê em muitos casos sistemas que deveriam, se fossem construídos com foco em resolver uma dor, ao invés de utilizar uma tecnologia que está no hype, custariam infinitamente menos do que hoje custam por lidar com tecnologias mais complexas que muitas vezes não estão resolvendo nenhuma dor, na verdade estão causando muitas dores, né? E uma das dores que a gente vê que esse ecossistema acaba causando é nessa barreira de entrada para um desenvolvedor júnior entender todo o ecossistema da companhia, né? Então, isso acontece muito. Então, dentro desse desenho a gente está vendo aqui, né? Hoje em dia, o Zezinho, se ele fosse entrar ali na XPTO Company, nesse nosso exemplo, cara, ele teria que entender de React, um pouquinho de PHP, um pouquinho de Python, gRPC, Nest. Se fosse um cara que lidasse com back e front, ou seja, um full stack, isso ainda aumentaria mais. Então, é muito mais complexo se tornar desenvolvedor hoje. E isso vem de uma maneira muito clara por outro motivo também, né? Então, antigamente, como a gente tinha um ecossistema muito mais simples, era muito mais tranquilo passar o conhecimento de stack, o conhecimento de frameworks e de tecnologia para o desenvolvedor júnior. E aqui, quando eu digo passar, eu tô falando de onboarding, tá? Eu não tô falando necessariamente de você cobrar que o desenvolvedor entregue com uma qualidade muito boa, porque isso não é... A cobrança de qualidade, no meu ponto de vista, é algo que sim, tem que ser feita e tem que ser cobrada em cima de um desenvolvedor júnior, mas você não tem que cobrar que ele entenda desde o início desse processo, tá? Mas por que isso é muito diferente lá de trás, 2013, para hoje, 2025, por exemplo? Porque o onboarding era algo que dava para fazer de uma maneira bem feita em 1-2 semanas com o desenvolvedor júnior. Ele conseguia baixar o projeto no ambiente local, entender um pouquinho como é que as coisas funcionavam. Então, principalmente se ele tinha uma boa estrutura de onboarding dentro da companhia. Hoje em dia é praticamente impossível da gente fazer isso em uma curta janela de tempo, né? Vamos parar para analisar numa empresa grande como uma iFood, uma fintech grande da vida, a gente está falando de ecossistemas que tem, cara, sei lá, 30, 50, 60, 100, 200 microserviços diferentes. Então, como é que você faz um onboarding que envolva esse conhecimento de regra de negócio? Então, regra de negócio. Regra de negócio, hoje em dia, é muito mais complexo do que era regra de negócio anos atrás. E a regra de negócio em si, ela muitas vezes não mudou. Não é que a gente tem sistemas que para resolver uma dor precisariam ser muito mais complexos. Eles são muito mais complexos porque o padrão de hoje em dia é construir sistemas muito mais complexos, né? Então, quando a gente olha regra de negócio, imagina que você tinha ali uma plataforma de e-commerce, né? Então, você tinha uma plataforma de e-commerce antigamente e essa plataforma de e-commerce, ela tinha seu sistema de catálogo, de gestão de pedidos, né? Os seus módulos de gestão de pedidos, de catálogo. E muitas vezes isso funcionava como uma arquitetura monolítica, né? E tudo bem, porque na grande maioria dos casos aquele e-commerce não recebia uma quantidade de requisições, ele não tinha um tráfego que exigisse que fosse necessário quebrar isso em serviços diferentes, ou o tamanho da equipe de engenharia não era tão grande para lidar com essa grande quantidade de serviços completamente diferentes. E hoje a gente vê muitas empresas nascendo com uma arquitetura de microserviços para construir um MVP, né? Então, quando eu ouço esse conceito de MVP voltado para uma arquitetura de microserviços, isso me assusta, porque se é um MVP, muitas vezes você não definiu muito bem suas regras de negócio, então você já está nascendo com uma arquitetura extremamente complexa para resolver uma dor que muitas vezes não é tão complexa assim. Claro, existem casos e casos, existem casos que isso é necessário, existem casos que não, mas hoje em dia a gente vê muito mais isso acontecendo. Mas por que eu estou falando aqui de regra de negócio? O que regra de negócio tem a ver
com desenvolvedores júnior e o porquê que é muito mais complexo hoje em dia um desenvolvedor júnior a se atentar e aprender o que ele deveria aprender e o que deveria ser o foco dele, que é entender a regra de negócio. Por que é muito mais difícil fazer isso hoje do que anos atrás? Isso acontece de uma maneira muito clara, porque muitas vezes essa regra de negócio está extremamente distribuída dentro dos sistemas da companhia, né? Quem nunca entrou dentro de uma empresa onde, às vezes, para você fazer uma alteração simples que fosse, implementar um novo atributo dentro de um endpoint, né? Uma nova informação dentro de um endpoint RESTful, que na sua essência era para ser algo extremamente simples, você teve que mexer em 6 serviços diferentes, né? Porque esses 6 serviços se comunicam entre si, eles têm uma camada de protocolo que eles precisam respeitar, e você precisa fazer essa alteração em diversos locais diferentes, e que muitas vezes a regra de negócio ela tá tão, tão micro, né? Você tem pedaços tão pequenos dessa regra de negócio de maneira distribuída que fica difícil daquele desenvolvedor entender. E hoje, um desenvolvedor júnior, no meu ponto de vista, ele precisa parar muito mais a equipe de plenos, seniors, de staff engineers, de tech leads, para conseguir fazer algo que antigamente era muito mais simples. Então, eu vejo até muitas brincadeiras de mau gosto, no meu ponto de vista, falando sobre como os desenvolvedores júniors de hoje em dia são mais preguiçosos, ou, cara, na minha época eu tinha que me virar e aprender. Cara, para pensar, na sua época era muito mais fácil. Na sua época era muito mais simples. Você tinha um sistema que você abria, dava um Ctrl+Shift+F e você via toda a implementação que esse sistema estava tendo, aonde aquele método era chamado e que tipo de informação era passada para aquele método. Hoje em dia isso é extremamente mais complexo de ser feito, então não é necessariamente culpa dos desenvolvedores júniors. Mas regra de negócio é o ponto-chave. Os desenvolvedores júniors deveriam focar mais do seu tempo em entender a regra de negócio e menos do seu tempo em entender frameworks, linguagens de programação, protocolos, mas isso é praticamente impossível nos dias de hoje, por conta de como todo o ecossistema funciona. Então, eu acredito que para que um desenvolvedor júnior não tenha medo de perder o seu emprego para a inteligência artificial no futuro, o foco desse desenvolvedor precisa ser muito em entender a regra de negócio dentro da empresa. E aí entra um aspecto que para mim é muito difícil dizer, porque eu particularmente acho isso muito errado, mas é a realidade na grande maioria das empresas. Então é a minha dica principal para você que é desenvolvedor júnior ou que está pretendendo entrar dentro da área de desenvolvimento de software, que é: você muitas vezes vai ser cobrado por entregas dentro da empresa que você tá, e muitas das vezes não vai ser cobrado por entender a regra de negócio. E essas duas coisas são muito complexas, porque para você entregar bem, você tem que entender bem a regra de negócio. Então a minha dica é: separe bem parte do seu tempo para estudar a regra de negócio e parte do seu tempo para desenvolver. Por mais que isso seja difícil, mesmo que você tenha que fazer isso talvez do entendimento da regra de negócio fora do seu horário de trabalho, mas se você não focar em entender a regra de negócio e você ficar como um puro desenvolvedor que executa aquelas tarefas mais simples que acabam caindo dentro da sprint para o desenvolvedor júnior fazer, esse é o tipo de trabalho que a inteligência artificial vai conseguir tomar de você, por alguns motivos, né? O primeiro deles é que você não vai ter a capacidade de abstração de código que uma inteligência artificial tem logo no começo da sua carreira. Então, muitas vezes, você não vai ter passado por experiências de implementação, você não vai conseguir desenvolver de uma maneira adequada àquela determinada implementação, então implementar um design pattern correto para resolver aquela determinada dor, quando uma inteligência artificial, se bem orientada, consegue fazer e executar para você. Então, hoje, eu acho que ainda existe um espaço para esse tipo de desenvolvedor dentro do mercado, única e simplesmente porque nós ainda não temos prompt engineers com conhecimento de tecnologia e de programação.
Porque no momento em que as empresas começarem a perceber que elas vão poder operar agentes de inteligência artificial com prompt engineers que conseguem fazer aquele comando, escrever aquele prompt da maneira correta para que a IA não só implemente aquela funcionalidade que um desenvolvedor júnior iria implementar, mas também traga um conceito de abstração, um conceito de aplicação de design pattern, é muito difícil um desenvolvedor júnior conseguir concorrer com isso, porque a IA vai fazer muito rápido e muito melhor do que você, desenvolvedor júnior, que não teve o tempo hábil para poder adquirir esse conhecimento. Mas o prompt engineer, ele pode ser o cara mais espetacular do mundo. A gente ainda está muito longe das inteligências artificiais conseguirem captar e entender muito bem as regras de negócio dos ecossistemas atuais. Parte do porquê esses ecossistemas são muito complexos, o turnover dentro das equipes de tecnologia são muito, muito rápidos e muitas vezes essas regras de negócio acabam se perdendo. Então, isso é um pedaço do porquê isso acontece, mas o outro é porque essa é uma parte que para a IA ainda é mais complexa, ela conseguir abstrair muito bem, entender muito bem a regra de negócio, o business rule, os motivos do porquê aquela empresa existe, quais são as dores que aquela empresa se propõe a resolver. Para mim, um desenvolvedor júnior que foque em entender a dor da empresa, em entender as regras de negócio da companhia, ele se destaca muito mais do que uma inteligência artificial hoje é capaz de produzir, principalmente quando a gente fala no momento atual, que é a aplicação da inteligência artificial meio que como uma substituição nativa dos desenvolvedores júniores. Eu acho que o mercado vai acabar se adaptando nesse caminho e entendendo que faz muito mais sentido ter pessoas técnicas num nível um pouco mais superior coordenando esses agents de AI. Quando isso acontecer, eu acho que a gente vai ter um mercado de trabalho muito mais difícil do que hoje, e hoje já é muito difícil para os desenvolvedores júniors, mas para aqueles desenvolvedores que tiverem o foco em entender muito bem qual é a dor do negócio, o que o negócio está tentando resolver, qual é o problema que essa empresa tenta resolver e como funciona o fluxo de informações da empresa, ou seja, como as regras de negócio do seu ecossistema funcionam, esse cara vai ter emprego garantido pelos próximos bons anos. Porque o que eu vejo de desenvolvedores júniors, principalmente, entrando no automático, fazendo simplesmente as implementações que são solicitadas para ele. E quando eles saem para estudar, eles vão estudar o React, eles vão estudar o Nest, eles vão estudar o Next, mas eles não vão estudar sobre abstração, sobre regra de negócio. É nisso que vocês precisam focar, pessoal. É isso que vai fazer a diferença, principalmente nos próximos meses e anos, de você ser um cara que tem a garantia de um emprego dentro da área de tecnologia e programação para uma pessoa que vai ser substituída pela inteligência artificial. A inteligência artificial não vai resolver todas as dores e todos os problemas, mas com toda a certeza do mundo, ela vai ser melhor do que você, desenvolvedor júnior, em desenvolvimento JavaScript, PHP, Python, não importa qual é a linguagem ou framework que você implemente. O seu foco tem que ser em entender o negócio, entender as regras de negócio, entender sobre camadas de abstração, para que você possa contribuir para a empresa de uma maneira muito além do que uma inteligência artificial consegue ir, sem que seja necessário fazer aquele ciclo de 50, 60, 70 prompts diferentes até que a IA faça aquilo que você quer. Pode parar para perceber que se você pega um código e pede para a inteligência artificial implementar, por exemplo, cara, implementa uma função que leia esse CSV, formate esse CSV,
integre com a SDK da AWS e envie para dentro do bucket do S3. Ela vai desenvolver aquilo de uma maneira absurdamente ruim, sem regra de negócio, sem implementação, sem nada. O código, aquele código linguiça que é horrível, você não consegue entender o que está acontecendo ali, mas funciona. Agora, se uma pessoa pede para aquilo ser refatorado, se ela pede para ser implementado utilizando design patterns e ela indica quais design patterns, se ela pede para ser implementado utilizando as técnicas do Solid, a IA tem uma tendência de conseguir um código num nível de qualidade muitas vezes que um desenvolvedor júnior não vai conseguir. Então, syntax, framework, não é o que vai diferenciar você, desenvolvedor júnior, da inteligência artificial. O que vai diferenciar você é o foco no business, é o foco nas regras de negócio e é conhecer daquele business e daquele negócio muito mais do que uma inteligência artificial tem a capacidade hoje de conseguir compreender. É assim que você vai conseguir contribuir com novas ideias, é assim que você vai conseguir entender e focar em resolver os problemas da melhor maneira possível. Uma das coisas que eu sempre digo é: entenda o fluxo de informações. Então, cara, você tem um cadastro de um cliente dentro da sua empresa, por exemplo. Na sua empresa, você tem um cliente que ele entra por um pedaço do funil, você tem um e-commerce. O teu cliente, ele entra no teu e-commerce, ele adiciona o produto no carrinho, ele pode aplicar um desconto, ele vai no checkout, ele faz a finalização do pagamento e aí ele gera um pedido. Cara, você já tentou mapear de ponta a ponta, fazer um fluxograma mesmo de por onde o seu sistema passa, de por onde o seu cliente passa por dentro do seu sistema, de quais são os serviços que são chamados? Isso é extremamente mais importante do que você entender sobre qual é a melhor sintaxe para criar um componente dentro do React. Se você vai usar alguma coisa para criar o cache ou não. Porque isso, pessoal, isso você consegue utilizar a própria inteligência artificial para te auxiliar a entender. Ou seja, use a IA, use o ChatGPT como uma base de documentação. Não necessariamente para você executar tudo que ele te pede e tratar como verdade, mas para que você discuta com ele como se ele fosse seu professor particular. Esse é o desenvolvedor júnior que não vai perder emprego. Esse é o desenvolvedor júnior que vai conseguir contribuir para uma empresa muito mais do que o que a gente vê hoje dentro do mercado. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, comenta aqui, dá um like nesse vídeo. Se você não curtiu, também comenta, ajuda a gente a entender um pouquinho aonde a gente tem que melhorar, e traga a sua experiência, você desenvolvedor júnior, pleno ou sênior, que teve experiências recentes com desenvolvedores júniors, comenta aqui embaixo quais desses pontos que eu trouxe vocês concordam e quais outros pontos vocês gostariam de dar como dica para os novos desenvolvedores júniors. Vamos trazer aqui para os comentários e criar uma corrente para poder ajudar a galera que está entrando hoje dentro do mercado e fazer com que a gente tenha cada vez menos pessoas perdendo emprego para a inteligência artificial. Valeu, turma!